Olá, a paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos. Em nosso devocional de ontem, nós meditamos em Eclesiastes, capítulo 5, versículo 4 e 5. Cuidado ao fazer um voto. Aprendemos com a história de Jefté que fé e coragem precisam caminhar acompanhados de sabedoria e prudência. Em nosso devocional de hoje, continuaremos nesta direção. Como está escrito em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Meus queridos irmãos, uma das coisas mais difíceis para nós é esperar. Queremos respostas rápidas. Queremos portas abertas imediatamente. Queremos que aquilo pelo qual estamos orando aconteça agora. Mas a palavra de Deus, ela nos ensina que nem tudo que é bom precisa acontecer hoje. Existem coisas certas que, feitas no tempo errado, podem produzir resultados ruins. Por isso, sabedoria não é apenas saber o que fazer. Sabedoria também é discernir quando fazer. E essa verdade combina muito com o que estamos aprendendo na lição de número 8. Jefté, de rejeitado a libertador. Jefté, ele conheceu um tempo de rejeição. Seus próprios irmãos o expulsaram da casa de seu pai. Ele poderia imaginar que a sua história estava terminada, mas não estava. Chegou outro tempo. Quando os amonitas ameaçaram Israel, os anciãos de Gileade foram procurar justamente aquele homem que havia sido rejeitado. Aquele que havia sido mandado embora, agora estava sendo chamado de volta. Veja como os tempos mudaram. Houve tempo de rejeição, mas também chegou o tempo da oportunidade. E isso nos ensina algo muito bonito, meus irmãos. Uma fase difícil da sua vida, ela não determina necessariamente como a sua história terminará. Talvez hoje você esteja vivendo um período em que algumas coisas não estão acontecendo como você gostaria. Uma porta que ainda não abriu, uma resposta ainda não chegou, um projeto parece parado. Você olha para a sua vida e pergunta: Senhor, até quando? E Deus pode estar ensinando você a confiar não apenas naquilo que Ele faz, mas também no tempo em que Ele faz. O salmista declarou em Salmo 31:15: Os meus tempos estão nas tuas mãos. Veja que declaração maravilhosa nós temos aqui nos Salmos. Meus tempos estão nas mãos de Deus. Isso significa que eu não preciso viver desesperado, tentando antecipar aquilo que Deus ainda está preparando. Existe tempo de avançar, mas também existe tempo de esperar. Existe tempo de falar, mas também existe o tempo de ficar em silêncio. Existe tempo de começar e existem momentos em que precisamos simplesmente continuar nos preparando. O problema, meus queridos irmãos, meus queridos jovens, é que muitas vezes confundimos esperar em Deus com ficar parado. Jefté passou por um período ali longe daqueles que o rejeitaram, mas a sua história não terminou naquele lugar. Quando chegou o momento da batalha, ele possuía experiência para liderar. Talvez o período que você chama de atraso seja também um período de preparação. José, ele passou pela cisterna e pela prisão antes do palácio. Davi foi ungido rei, mas ainda precisou esperar antes de assumir o trono. Moisés passou anos no deserto antes de voltar para o Egito. Deus também trabalha enquanto nós esperamos. Por isso, não despreze o processo.
Talvez você esteja pedindo: Senhor, muda esta minha situação. E enquanto Deus trabalha na situação, Ele também está trabalhando em você. Está formando o seu caráter. Está ensinando paciência. Está aumentando a sua dependência dEle. Está preparando você para aquilo que ainda vai vir, ainda virá. Mas existe também outro lado desta verdade. Quando o tempo de agir chegar, precisamos ter coragem. Porque algumas pessoas precipitam e vão até mesmo antes da hora. Já outras recebem de Deus uma oportunidade e ficam paralisadas pelo medo. Queridos irmãos, precisamos de equilíbrio. Não correr na frente de Deus, mas também não ficar para trás quando Ele manda avançar. Essa é a prudência que estamos aprendendo no decorrer dessa semana. Na segunda-feira, nós aprendemos a reconhecer, a abandonar o erro. Nós precisamos reconhecer e abandonar o erro. Aprendemos isso na segunda-feira. Já na terça, nós aprendemos que a fé precisa produzir obras. Na quarta, nós aprendemos a não tomar decisões precipitadas. E hoje aprendemos que tudo tem o seu tempo. Então, meus queridos irmãos, que a nossa oração possa ser assim: Senhor, ensina-me a respeitar o teu tempo. Dai-me paciência quando for necessário esperar e coragem quando chegar o momento de agir. Livra-me da ansiedade que tenta antecipar aquilo que ainda não chegou. Enquanto espero, querido Senhor, trabalha em meu coração e prepara-me para aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Eu creio que os meus tempos estão em tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Meus queridos irmãos, guarde esta verdade. Enquanto você espera o tempo de Deus, Deus não está parado. Ele também está trabalhando em você. Não se desespere porque ainda não aconteceu. Não force as portas. Não tome decisões simplesmente porque está cansado de esperar. Continue orando, continue se preparando e permaneça fiel. Tudo tem o seu tempo. Em nosso devocional amanhã, nós continuaremos a nossa leitura semanal em Colossenses capítulo 1, versículo 9, aprendendo sobre algo indispensável para reconhecer o momento e tomar boas decisões. O nosso tema será inteligência espiritual. Deus abençoe você e sua família. Tenha fé, tenha coragem e tenha também paciência para esperar o tempo do Senhor. Fiquem todos na preciosa paz de nosso Senhor e Deus Jesus Cristo.